Glória a Deus, irmãos. Efésios 6, partido 10. Nós estamos, Deus está direcionando, né? A pastora Divina, assim, Deus tem falado com ela a respeito de guerra espiritual. E eu creio, assim, que ela já está passando aqui na frente dos homens aqui, já passando essa visão que Deus tem dado para ela, para as mulheres, na terça-feira. Eu creio que a palavra ontem foi exatamente sobre guerra espiritual. E nós queremos também trazer essa palavra nessa noite a respeito de guerra espiritual, de como defender das ciladas do inimigo, Eu quero ser bem rápido. Eu quero pedir os irmãos para abrir em Efésios 6, 10, diz assim: amém? Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o ser humano. Deixa essa palavra cair no seu coração. A sua luta não é contra a sua sogra, meu irmão. Não vai adiantar você brigar com a sogra. A sua luta não é contra o vizinho. A sua luta não é contra o seu irmão, não é contra o patrão, o empregado. Não adianta você brigar com o ser humano. E aí diz assim: mas a nossa luta é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Então nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E às vezes nós estamos brigando com o ser humano e não estamos resolvendo a situação. Às vezes a nossa briga, nosso ódio, a nossa ira é contra o ser humano. E amados, o homem de Deus, a mulher cristã, o homem cristão, não tem que brigar com o ser humano, não tem que degladiar com o ser humano. Porque quando a pessoa vem brigar, vem discutir com você, ela já está preparada e muitas vezes dominadas por uma força espiritual por trás dela. E o que uma força espiritual, o que o diabo, o que os demônios querem que você faça? Que você revide na mesma altura, carne com carne, força com força, humano com humano. E aí vai virar o quê? Briga. E o que ele quer? Desavença entre a família, desavença entre os amigos, desavença entre o ser humano. É o desejo do diabo. É que nós matemos uns aos outros. Então, quando você tiver um problema na sua casa, quando você tiver uma dificuldade com o filho, quando você tiver uma dificuldade com seu marido, com seu irmão, com a sua esposa, mas não vai brigar com ele, não vai adiantar. Se você não vencer a luta com amor, com um bom diálogo, com uma boa conversa, não vai resolver você brigar com aquela pessoa. Vá para o seu quarto e comece a guerrear contra os principados, as potestades e as forças espirituais desse mundo tenebroso. A sua luta não é contra carne e nem sangue. Como vencer então essa luta? E lá contra Satanás. Satanás, é o adversário das nossas almas. O propósito dele é matar o ser humano, é roubar o ser humano, é destruir todo o ser humano. Sabe por que o diabo tem esse ódio de nós? É porque ele não pode atingir o nosso Pai. Porque Deus é soberano. Ele não pode atingir Deus. Então, quando uma pessoa não pode atingir o Pai,
Qual que é a pessoa mais próxima que ele vai atingir para magoar o coração do pai? O filho. Então o diabo ele não pode atingir, não pode tocar no pai, mas ele toca em nós que somos filhos. E quando ele toca em nós, automaticamente ele toca no pai. É por isso que a palavra de Deus nos ensinou a guerrear contra essas forças espirituais. Muitas vezes, irmão, nós temos que chegar em casa e travar uma guerra espiritual em oração contra o que está acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes nós temos que chegar lá, amados, seu filho está lá às vezes drogado, bêbado, o marido chega bêbado, chega querendo quebrar as coisas, amado. Não é contra ele que você vai brigar. Ou a sua mulher às vezes está lá drogada, nervosa, bêbada às vezes, e você vai brigar com ela, vai virar o quê, amado, dentro da sua casa? Uma guerra. Então a maneira de você vencer é através da oração e joelho no chão, irmão. É joelho calejado que vence as guerras. Por isso que o mundo está em desavença, porque as pessoas não recorrem a Deus para resolver as situações. Os governos, se tivesse alguma dificuldade para governar, se antes de tomar medidas de tanta vingança, de tanta ira, de tanto ódio, eu estou indignado, irmãos, com o que está acontecendo. As pessoas, infelizmente, os governantes não pensam no bem comum, no bem das pessoas. Pensam em defender a tese do seu partido. Então, se não for igual o meu partido determinou, eu voto contra. E isso, amado, é que está levando à falência não só o Brasil, mas todas as nações estão entrando da mesma coisa. Esses dias eu ouvi um comentário de um economista famoso aí no Brasil. Ele diz: olha, os africanos estão passando fome, estão pegando os barcos, vocês viram aí, né? E vêm para entrar na Europa, procurando o quê? Comida, procurando salário, procurando uma vida nova. E no meio do mar, eles são atacados pelos piratas. Muitos morrem, estão morrendo lá, entre a Europa e a África. E eles estão vindo para a Europa, achando que na Europa tem solução. Mas esse economista diz: olha, eles não sabem que a Europa está quebrada, que entrar lá não é solução, porque vai ficar pior. Então nós estamos entendendo, amados, eu creio que nós estamos entrando no princípio da grande tribulação. As pessoas precisam recorrer a Deus para poder solucionar o problema dentro de casa, lá no trabalho, lá na empresa, na cidade, no estado, no país e no mundo. Se não for através de Deus, nós não vamos solucionar o nosso problema. Começa dentro da sua casa, irmão. Probleminha pequeno com seu filho. Coloca o seu filho em oração. Coloca o seu filho no altar. Nós precisamos aprender que nós temos armas, e nós vimos aqui armas, né, tanto de defesa como de ataque. Então, amados, o demônio, o diabo, ele odeia. Nós somos o inimigo número 1. Porque na verdade ele queria ser o que nós somos. Ele queria ser mais, ele queria ser como Deus. E às vezes, amados, nós pensamos assim. Ontem eu falei isso no curso de batismo. Eu falei, às vezes nós estamos pensando que o demônio ele é Zilda. Como é que você tem a imagem do demônio na sua cabeça? Como é que ele vem? Chifrudo? É. Às vezes nós temos imagens, nós tínhamos quando criança, né? Às vezes o demônio é chifrudo,
ele vem com tridente, ele vem fazendo, não, mas ele entra assim com sapatos de pano, ele vem sorrateiramente, né? Quem vai no retiro vai ver isso lá muito bem, né? Assim, bem explicado o que é realmente, como que ele age na vida do ser humano. Então, queridos, eu quero te falar uma coisa, amados, ele vem te oferecendo coisas para que você tenha lucro. O pecado, né, que ele nos oferece, à primeira vista, traz para nós uma sensação de lucro, de vantagem. Traz para nós uma sensação de estar experimentando o próprio mel. Mas no final, ao revelar quem que realmente é o pecado, o que realmente é o pecado, se torna fel. Porque a consequência da desobediência a Deus, a Bíblia diz que é morte. Então quem desobedece a Deus e peca, cai em morte. A pessoa sem Deus, a pessoa no pecado, é uma pessoa para Deus morta, não tem vida. Então, às vezes a gente pensa assim que o diabo ele vem dizendo para nós, olha, eu sou o diabo e eu vim aqui para prejudicar a sua casa, eu vim aqui para prejudicar a sua vida, eu vim aqui para detonar com a sua vida financeira, eu vim aqui para te colocar uma enfermidade. Não, ele vem sorrateiramente. E às vezes a gente nem percebe quando ele entra dentro da nossa casa. E nós temos que ter os nossos olhos espirituais voltados para Deus, conectados com Deus, para que nós possamos vencer as potestades e os principados. Lá em 1 Pedro, não precisa abrir não, eu vou ler para os irmãos. 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam sempre alertas e vigiem. Presta atenção nesse versículo. Estejam sempre alertas e vigiem. O diabo, nosso adversário, ou o diabo, inimigo nosso, anda em nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar, procurando alguém que possa devorar. Então, amados, em sua volta existe um leão rondando a sua vida para poder te destruir. Sabe por que ele não chega e destrói? Porque ele não acha brechas. Então, em nossa volta está rodeando demônios, espíritos malignos, para nos destruir a todo momento. Mas como você está em Cristo e é nova criatura, ele não pode tocar em você. Entendeu, irmão? Tanto que é importante estar em Cristo, ser lavado pelo sangue de Jesus, ser lavado por essa maravilha que foi derramada por nós há 2000 anos atrás e que está em nós. Nós somos banhados pelo sangue de Jesus. Somos banhados por esse sangue. Lá em Ezequiel 28, 12 a 15, abra lá, Ezequiel 28. Amém? Diz assim: estava a palavra do Senhor, e esta veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro.
Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Quem que foi ungido como querubim guardião, amado? Lúcifer. Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santos e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e aí pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. Deus estava falando aqui para Lúcifer, que por ele querer, né, no seu primeiro pecado, né, da vaidade, querer ser igual a Deus, ele foi lançado às regiões celestes. Então, amados, ele tinha tudo. E hoje, ele, Satanás, como Satanás, depois de Lúcifer, transformado em Satanás, hoje ele possui uma hierarquia e ele é organizado, irmãos. É por isso que nós, presta atenção, nós não podemos ser crentes, cristãos, desorganizados, segundo a palavra de Deus que nos ensina. Porque às vezes nós lutamos em nós mesmos com uma força que nós não vamos vencer. O diabo tem poder, irmão? Não. Nós é que permitimos que ele influencie a nossa vida. E como que nós permitimos que ele influencie a nós? Pelas brechas, pelo pecado, pelo afastamento de Deus. Os irmãos vão ver aqui no retiro como que a pessoa que afasta, que sai da presença de Deus, ele está totalmente desguarnecido da presença de Deus sobre a vida dele. Então eu estou aqui alertando os irmãos para estar atentos e verem que situação que você está na presença do Senhor. Porque a nossa luta que não é contra carne nem sangue, mas nós temos dentro de nós uma luta entre a carne, entre a natureza adâmica e o espírito, irmão. E aquele que você alimentar mais vai ficar mais forte. A gente tem falado muito isso aqui, porque é verdade, irmão. Alimenta o seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus, e você não vai ceder às tentações da carne. Você vai ser uma pessoa intrépida, forte, íntegra na presença de Deus. Você vai tender para as coisas espirituais. As suas conversas vão ser para agradar a Deus. E eu conheço as duas partes, irmãos. À medida que a gente vai esfriando na fé, vai distanciando de Deus, vai achando tudo normal, nós vamos dando vazão à vontade da nossa carne. Por isso que você tem que ver aonde você está andando, com quem você está andando, quem são seus amigos de verdade. Nós podemos relacionar com qualquer pessoa, irmãos, independente da crença, do credo que ela professa, independente da raça, independente da classe social, não tem problema, irmãos. Relacionamento. Agora, comunhão, igreja do Senhor, comunhão é com o povo de Deus, irmãos. Nós não podemos nos associar com pessoas que não são de Deus, não vai dar certo. Sociedade, irmão, é um perigo, quando não pensa, não professa a mesma fé.
Veja com quem que você está andando, veja quem são seus sócios, veja quem são seus amigos mais próximos, aquelas pessoas que pensam como você. Tudo isso é brecha, irmão. E a gente vai vivendo, né, no pastorado, a gente vai aprendendo muita coisa no dia a dia. E a gente vai entendendo, irmãos, que quando um jovem arruma uma namorada lá fora, e ele fala assim: pastor, eu vou conversar com fulano, é perigoso, é um abismo, você está entrando aí. Ele fala: não, pastor, eu vou trazer ela para a igreja, pode deixar. Eu nunca vi um que trouxe, irmãos, e nenhuma que trouxe. Eu só vejo gente ser levado, porque o mundo tem muita coisa para nos oferecer, irmão. O mundo oferece muita coisa para alimentar a nossa carne. Eu nunca vi. Fala: não, pode deixar que eu vou lá fora, irmão. Eu vou dar um passeio lá fora, vou pegar um gato lá e vou trazer esse gato para Jesus. Irmão, olha, se os irmãos lembrarem de algum aí, me falam, mas eu não tenho lembrar. Não, você não foi lá fora, você veio para dentro. Estou falando que não vai lá para fora. Viu, Rubinha? Ele veio para dentro, você não foi para fora. Eu quero um que sai lá fora, fica lá 2 meses. Eu quero ver se ele tem força para voltar e trazer a gata com ele. Outro dia eu ouvi uma irmã, ela é recém-convertida, irmão. Está aqui na igreja faz pouco tempo. Eu fiquei cheio de alegria pela vida dela. Ela chegou perto do cara e falou: se você quiser namorar comigo, é dentro da igreja. Porque eu não volto mais pela vida que eu estava vivendo. Se você quiser, é aqui dentro. Se você quiser me namorar, é com Deus. Eu falei: mas que benção, né? A menina que recém-convertida, tanto tempo, e não tem essa força toda. Eu estou saindo um pouquinho aqui, não é isso que eu quero falar, viu? Satanás, então, possui essa hierarquia controlada para que nós possamos cair. Possui principado. A primeira coisa que fala em Efésios 6:12. O que fala lá, irmãos? Efésios 6:12. Fala que possui, né, uma hierarquia, principados e potestades. O que é principado e potestade, irmão? São organizações de poder, organizações que para que nós possamos ser dominados por ele. São organizações para dominar reinos. Então existe, amados, principados e potestades sobre uma cidade. Quando nós abrimos essa igreja, os irmãos chegavam e falaram: não, mas tem um peso, tem uma nuvem em cima dessa cidade, que são principados e potestades. E essas nuvens, parece que a oração não passa dessa nuvem, não vai para o céu, não chega no ouvido de Deus. E realmente isso é uma realidade. A gente tem que entender isso. Se lá na sua casa não tem assim, não tem realmente um principado e uma potestade que está atrapalhando o seu caminhar com Deus, ou os seus filhos. Por isso que nós temos que ter autoridade e repreender, né, esses males sobre a nossa vida. Forças espirituais do mal são exércitos preparados que entram em batalha a qualquer hora, em qualquer lugar, onde for necessário. Então você sabia que como Deus, Jesus, tem um exército de anjos a nosso favor, e nós já entramos ganhando de 2-1, porque os que caíram com Lúcifer foi 1/3. Se ele trouxe 1/3 com ele, o que sobrou para Deus? 2/3 de anjos. Então a gente já entra ganhando a batalha. Além do poder que tem o nome de Jesus, além do poder do sangue de Jesus, além do poder da autoridade que você tem nesse nome, para colocar a sua casa em ordem, para abençoar os seus filhos, para declarar que a sua casa pertence a Deus, irmão. Para orar pelos seus filhos e impor as mãos sobre a cabeça dos seus filhos quando eles vão dormir.
Irmão, se o seu filho está chorando à noite, às vezes amedrontado, quantas vezes os meus netos e as minhas filhas, quantas vezes os meus netos, às vezes vêm apavorado, correndo, sai do quarto e vem, alguém já presenciou isso aqui em casa? O filho vem apavorado. Amados, forças espirituais, né, que você tem que repreender em nome de Jesus e orar com seu filho. Você não tem que chamar o pastor, você não tem que chamar a profeta, você não tem que chamar o vizinho. É você, irmão, no nome de Jesus, que tem autoridade sobre os seus filhos. De que, amor? Da minha cabeça? Então, nós saímos daqui. Não, primeiro nós fomos numa visita, né, pastor? E chegou lá, luta, guerra contra demônios. E lá é principado e potestade naquele lugar lá. À tarde, 6 horas, né? Nós fomos e guerreamos lá, oramos, pastor Rubens, eu, e expulsamos, foi uma vitória. Deus deu uma palavra, revelou para nós que ele tinha agido ali naquela hora. Entendeu? Depois eu venho aqui para dar o estudo sobre o batismo e falo exatamente sobre guerra espiritual com os meninos, muitas perguntas, querendo saber como que era a guerra espiritual. Você começa a ensinar, o que vai acontecendo? Quanto mais você ensina, uma palavra que você dá para um jovem ou para um casal, e esse casal entende, né, e entrega a vida para Jesus, mas é uma derrota para o inferno. E eles vêm no contra-ataque. Nós vamos aprender isso no retiro. Tem um contra-ataque, né, Juninho? Juninho vai ensinar para nós como é que é o contra-ataque do diabo. Então, irmãos, cheguei em casa, não tinha tomado banho ainda, já era quase 11 horas. Aí, cheguei em casa, irmão, eu fui acometido de uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido aquela experiência com dor de cabeça. E a minha nuca ficou rígida assim, ó, e começou a doer demais, mas demais mesmo. Eu falei, deve ser tal de meningite, né? Porque diz que dói a nuca e dói a cabeça. Eu falei, bem, olha, estou sentindo uma dor, um ataque aqui e tal. Eu pensei que era uma doença física, né? Eu falei para ela assim, e ela tinha tido uma experiência aqui na reunião das mulheres. Orou pela irmã. Foi a Laurinha? Foi uma outra jovem, né? A Franciele, né? Orou e a menina foi curada na hora. Eu falei, bem, Deus está te dando esse dom, porque Deus vai revelando para a pessoa. Aí a menina foi curada assim instantaneamente, irmãos. E ela chegou lá em casa, me contou, eu falei, então ora por mim, mãe. Põe o óleo aqui, ora. Irmãos, ela pôs a mão, começou a orar, repreender aquele mal, repreender aquele demônio que estava fazendo aquilo, pôs a mão na minha nuca. Irmão, instantaneamente eu fui curado daquela dor de cabeça. Então, uma experiência real. Por isso que você tem que orar pela sua família. Por isso que você tem que orar pelos seus filhos, ser intrépido, ser corajoso. Chega de ser crente medroso, que abaixa a cabeça e deixa o diabo tomar conta e diz, sim senhor, pode tomar conta da minha casa, seja bem-vindo. Uma vez lá na 22, o irmão foi orar, pediram para orar, ele falou, pedindo licença, em nome de Jesus, dá licença, demônio, desse lugar aqui. Eu falei, irmão, não é assim que ora, irmão. Ele não vai te dar licença nunca. Você tem que repreender com autoridade, irmão. Sua palavra tem poder. Provérbios 18, 21 diz que vida ou morte estão no poder da palavra. E é real, irmão. É real esse poder na sua vida. Você, no nome de Jesus, você faz proezas. No nome de Jesus, você tem mais poder do que a bomba atômica. Tenha autoridade sobre a sua casa, tenha autoridade lá no seu trabalho, tenha autoridade sobre os seus filhos. Ore e repreenda o demônio na vida da vizinha da direita faladeira, mas ora baixo, irmão, para não escutar. É verdade, irmãos, a gente não usufrui do poder que o Senhor nos deu no nome de Jesus. Você não tem que chamar ninguém às 3 horas da manhã, não, é você que vai. Você tem que chamar alguém para ir com você, se tiver um endemoniado, irmão, não vai sozinho não, que é fria. Porque enquanto você está expulsando, alguém tem que orar por você, para te dar cobertura. Mas é isso mesmo. Estou terminando aqui.
Aliás, eu não vou terminar hoje, porque conversando demais, né? O diabo, irmãos, ele age nas brechas, né? E aonde tem uma brecha no ser humano, em você e em mim? Nas nossas debilidades da nossa natureza. Nós somos às vezes fracos. Nós cedemos com facilidade. Às vezes a história de Eva, o demônio chegou, o papo na Eva lá, foi rapidinho, ela cedeu, irmão. E ela fala assim: olha, Deus falou que nós não podemos comer do fruto da árvore. E o demônio falou o que para ela? Falou: ó, sabe o que ele está falando para você? Ele está falando para você que se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai tomar o lugar dele. Então ele veio com um papo, né? Uma meia verdade, para poder tomar conta da mente da Eva. E ele conseguiu, porque ela falou: então me dá um pedacinho desse lugar aí, deixa eu comer para ver. Aí comeu, falou: marido, você não quer também? Aí o babaca do Adão falou: eu quero. Sabe por que a Eva comeu a maçã, irmão? A fruta? Porque o Adão não estava cumprindo o seu papel de pastor da casa dele. O babaca estava debaixo da árvore, dormindo, e a mulher andando no jardim, procurando. O que ela achou? Ela achou uma cobra. Ela achou uma serpente, que veio e dominou a mente dela. Quem procura acha, irmão. Aí depois ela veio, pegou, comeu, falou: Adão, come também, está tão gostosa. Ele, pá. Diz que nós temos isso aqui, ó. Não é bíblico não, pelo amor de Deus, não vai falar isso para o outro não. Diz que esse caroço que o homem tem aqui, porque o Adão arrependeu e o pedaço de maçã ficou entalado aqui. E disse que ele tentava jogar para trás e não ia. Não dava. E a Eva, pá, engoliu tudo, né? Mulher é decidida. Mas todo homem tem um caroço aqui, um gogó. É o pedaço de maçã que está entalado. Até hoje. E nós estamos aí, até hoje, pagando por isso. Se ele fala: mulher, você é louca, mulher, eu não vou comer dessa fruta não. Se ele fosse homem na casa dele, porque o homem tem que ter autoridade na casa, viu? Não é ser senhor da mulher, não, e querer humilhar ela, escravizar, não. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher, mas ele tem que ter autoridade. Eu tinha uns irmãos na igreja, não é irmão não, mas não vou nem falar não. Mas quando batia na porta, ele falava: mulher, vai lá, vê quem é. O homem é caçador, né? O homem é que tem que buscar comida lá fora, não é a mulher não, no trabalho. O homem tem que ser protetor da mulher. Ao que chega o ladrão, irmão, você não tem que mandar sua mulher não, você que tem que enfrentar o bicho. Mas não é? Hein? Nossa, Deus, nem fala. Tem um pastor aqui que tem medo de rato, viu, irmãos? Aí diz que na hora de matar o rato, ele fala: vem cá, meu bem, tem um leão aqui. Mas é isso mesmo, né, irmão? Nós temos que assumir a condição de pastor da nossa casa e proteger a nossa família, não é? Então, uma das brechas que nós damos é realmente as nossas debilidades, as nossas fraquezas. A outra são os medos. Às vezes a gente tem medo de tudo, né? Tudo que acontece, nossa, eu estou com medo hoje. Não vai dar certo. Outro dia eu até corrigi meu amor, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai. Falei: não vai, em nome de Jesus vai dar certo. E no final deu, tudo certo. Qual máquina? Não, mas está na hora de acabar, não ia contar o milagre da máquina, viu? Com uma benção.
Eu esqueci a máquina de costura de portátil que a minha filha tem. Ela falou: pai, traz aqui para mim. Eu fui. E o carro, em vez de estar na rua, estava na garagem. E eu deixei a máquina na rua com elas e fui na garagem dar uma volta lá. Quando eu peguei o carro, peguei elas e fui embora para o centro. Era dia das mães, estava comprando presente para minha sogra, né? Aí ficamos 2 horas na rua. E a máquina lá em cima do muro, na porta do nosso prédio lá. Aí quando eu lembrei, aí a Flaviana foi tirar a máquina na hora que nós chegamos em casa. Ué, cadê a máquina? Falei: a máquina está no muro. Nossa Deus. Aí peguei esse carro e fui correndo para lá. Cheguei lá, irmão, nós deixamos lá, era 2 horas, já era 4h15. Cheguei lá, cadê a máquina? Falei: roubaram a máquina. Não, ela começou a profetizar. Você deixou de fora? Eu falei: deixei. Ela falou: não, lá tem uns drogados lá. Toda hora passa drogado. Vai pegar a máquina e vai levar. Não tem condição. O cara vai passar de carro, vai ver, vai descer do carro e pegar a máquina e levar. Tem muito menino lá brincando, vai levar a máquina para a mãe. E começou a profetizar. Eu falei: para de profetizar e vamos orar, porque eu tenho certeza que essa máquina está nas mãos do Senhor. E profecia em cima de profecia, irmão. Palavra do crente tem poder, né? Irmãos, e nós fomos. O outro se levanta. Mas aquele dia você estava bem caída, meu bem. Aquele dia lá, pelo amor de Deus. Eu desconhecia a mulher que eu tenho, né? E aí, amados, fomos para casa, eu já fiz as contas, vou parcelar, a máquina custa R$600, vou parcelar em 10 pagamentos de 60, eu já apertado, vou parcelar, vou pagar no cartão 60 a partir do mês que vem, já fiz a conta, já declarei em nome de Jesus, mas eu cria, né, que se fosse preciso eu ia pagar, mas eu estava no coração que Deus tinha feito um milagre. E eu saí nos vizinhos: viu a máquina? Não, não sei a máquina. Viu a máquina? Não. Viu a máquina? Não. E ela fala: não adianta você ir, não adianta, não vai conseguir. Viu a máquina? Fui em tudo. Aí eu falei: agora eu vou começar no prédio, acho que é 24 apartamentos. Comecei, pá. Aí fomos chegando assim, a mulher sentada lá, nem conheço a mulher. Foi por acaso, isso já era 7 horas da noite. Por acaso você não viu uma máquina? Só milagre, irmãos. 2h30 na rua e não roubar. Aí quando eu perguntei para a vizinha, falou: não, vi na máquina. E eu falava máquina de escrever, rapaz. Olha onde é que eu estou. É máquina de costura. Eu não estou nem na era da informática. Máquina de escrever. O senhor quer máquina de escrever? Não, é máquina de costura portátil. Ah, bom, igual eu entendo. Eu nem sei o que é máquina de escrever, moço. Aí quando eu falei na primeira, o portão, clac, abriu, a mulher entrou assim: eu sei aonde tem uma máquina de costura portátil branca. E entrou fazendo festa. Falei: Deus, o senhor é bom mesmo. Aí eu fui lá, ainda fomos para a casa dele, nós lanchamos com eles lá, nós levamos, foi lucro, viu? O vizinho, ficamos amigos do vizinho, ficamos amigos da esposa, convidou nós para, vai chamar nós para um churrasco, bem rapidinho. Eu chamei ele para vir para a igreja, ele vai vir. Então, eu acho que a máquina funcionou, sabe, o negócio da máquina. Enfim, Deus agiu por meio daquele momento ali e provou a nossa fé, né? E foi assim, o mais maravilhoso que eu achei. E estamos lá com a máquina, não foi preciso parcelar e nem nada. Segundo, a terceira brecha para o diabo entrar: o pecado, irmão. O pecado realmente, ele dá brecha, né? Então nós temos que fugir, né, do mal, daquilo que não agrada o coração de Deus. E o crente, ele é convencido da justiça, do juízo e do pecado. Então quando você comete um pecado, imediatamente o Espírito Santo te mostra. É porque às vezes a gente faz de conta que não ouve, mas você sabe que aquilo ali está errado. E se você sabe que está errado, peça perdão a Deus, porque a Bíblia diz em 1 João 2 que nós temos um advogado junto ao Pai que perdoa os nossos pecados, cancela a nossa dívida, e você retorna a andar com o Pai. E finalmente, a falta de fé.
A falta de fé, a incredulidade é brecha para o diabo. Quando você perde uma máquina de escrever, de costura, e a pessoa fica falando assim: não, o drogado vai pegar. Isso é incredulidade, irmão. Se alguém falar isso para você, é falta de fé. Não, mas lá passa muito menino brincando, lá vai levar essa máquina. Incredulidade, irmão. Alguém vai falar isso para você um dia. Você profetiza que você vai receber a bênção. Então, enfim, para encerrar, o crente não abaixa a cabeça em situação nenhuma. Nós andamos de cabeça erguida. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Espera aí, gente. Você está vendo como é que é? É desse jeito mesmo, viu? É desse jeito mesmo. Mas são as nossas fragilidades, né? Mas Deus olha o nosso coração, porque na mesma hora, sabe? Quando eu cheguei em casa, já era quase 7 horas, nós chegamos em casa, e aquela Deus já tinha ministrado, eu já comecei a falar: calma, bem, não precipita não, vamos esperar segunda-feira, para a gente olhar, né, na internet, para comprar outra máquina. Não precisa ser agora isso não, calma, fica tranquilo, vamos esperar segunda-feira. Aí, quando nós chegamos em casa, lá colocou o carro lá na garagem, eu já fui, né, subindo as escadas lá para o apartamento. Antes de chegar no apartamento, tem o hall lá de entrada. Eu já fui declarando: em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Desse jeito. E a hora que nós chegamos lá em cima, Deus fez um milagre mesmo. Vamos ficar de pé.